Muito boa noite, você acompanha a partir de agora o programa da Câmara Municipal de Santa Gertrudes. As sessões ordinárias ainda estão em recesso nesse mês de julho, portanto nós damos prosseguimento com as nossas entrevistas direto aqui do plenário. Hoje meu convidado é Luiz Fernando Quilici, que é diretor de Relações Institucionais da Aspacer. Luiz Fernando, muito boa noite e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanham pela TV e também pelas redes sociais. Eu quero agradecer o convite que recebi da assessoria de imprensa da Câmara Municipal. Quero também manifestar o meu agradecimento ao presidente Antônio Carlos Cândido, presidente da Câmara Municipal de Santa Gertrudes. Em nome dele, também agradeço a todos os demais integrantes dessa Casa de Leis, importantíssima para o desenvolvimento econômico e social de Santa Gertrudes. Luiz Fernando, como eu tenho dito com alguns vereadores quando nós conversamos, estive com o prefeito semana passada, é praticamente impossível a gente discutir qualquer setor hoje de qualquer cidade sem atrelá-lo à pandemia que nós vivemos. E o setor cerâmico com certeza não é diferente. Nós tivemos demissões inevitáveis no setor, tivemos uma paralisação também inevitável. Gostaria de saber de você hoje qual é a atual situação do setor cerâmico, tanto na sua saúde financeira, quanto também na questão do comércio. Voltou a se aquecer um pouco? Qual é a real situação? De fato, a pandemia nos pegou a todos não de surpresa, porque nós já vínhamos fazendo esse acompanhamento daquilo que acontecia na China ao final do ano passado e início desse ano. Mas os seus impactos, tanto econômicos como sociais, eram de tamanho imprevisível. O fato é que nós chegamos em meados do mês de março com a declaração de calamidade pública em todo o país, e isso acabou se estendendo aos estados, chegou aos municípios, e nós tivemos um momento de imensa dificuldade durante a segunda quinzena de março, mais os meses de abril e também maio, se estendendo por algumas semanas de junho. Durante esse período nós tivemos uma redução bastante significativa, tanto da produção da indústria cerâmica de revestimentos, como não poderia deixar de ser. Outros setores industriais da economia também passaram por esse momento muito difícil. Nós tivemos também uma redução muito significativa da atividade comercial, e aí eu me refiro em especial às lojas do varejo, aquelas que são ligadas à cadeia produtiva da construção civil, e de fato isso significou um baque muito grande para o setor. Nós chegamos durante esse período de março até meados de junho a termos uma diminuição de aproximadamente 90% da atividade produtiva nas indústrias cerâmicas, e também chegamos a ter uma diminuição de alguma coisa em torno de 80%, 90% dos carregamentos de produtos acabados que saem das indústrias e vão em direção às lojas de material de construção. Nesse momento, nós abrimos mão de um leque de alternativas para a preservação da maior parte do emprego na região e na indústria cerâmica. Nós fizemos uma interlocução muito grande com o Sindicato dos Trabalhadores ligados à atividade industrial da cerâmica de revestimento, realizamos acordos, a convenção coletiva de trabalho, redução de jornada, antecipação de férias. Portanto, todos os instrumentos disponíveis, legalmente disponíveis à mão do empresariado naquela oportunidade, foram executados, foram realizados na região. Isso talvez dê uma demonstração da forma com que foi trabalhada essa iniciativa de se tentar o máximo possível preservar o emprego em Santa Gertrudes e em toda a nossa região. Evidentemente, houve casos em que foi necessário um ajuste da mão de obra,
portanto, demissões foram realizadas, e aí isso não é um aspecto exclusivo do setor cerâmico de revestimento. Nós tivemos isso em todas as cadeias produtivas, de todas as atividades econômicas no país. Isso aconteceu no mundo também, mas o fato é que a partir do mês de junho, final de junho, agora início de julho, nós observamos uma pequena mudança na orientação da curva dessa crise, até mesmo em função do fato de que os estados e os municípios estão se reorganizando do ponto de vista da mobilidade social, do isolamento e do distanciamento. Então, conforme a economia vai abrindo, você também aumenta a sua possibilidade de ter uma troca maior, uma interação comercial maior com o seu cliente, seja no varejo ou até mesmo o cliente pessoa física, cliente final. Então, nós percebemos aí o início de uma curva que mostra a possibilidade do surgimento de uma trajetória de aumento da atividade produtiva. Mas ainda é muito cedo para se ter isso como algo claro, algo definitivo. Como eu disse anteriormente, nós não temos uma experiência recente, até mesmo do século passado, onde seja possível nós olharmos para uma situação semelhante a essa que nós estamos vivendo, olhar para o retrovisor, ver o que aconteceu lá atrás e tentar imaginar o que vai acontecer aqui na sequência. Isso não é possível. Nós não vivenciamos na nossa história de vida e na história de todos que estão aqui conosco algo parecido com isso. Então fica a grande questão, se esse movimento de crescimento ele será consolidado ao longo do tempo, terá vigor, força para se sustentar ao longo do tempo, ou se nós teremos aí uma espécie de um soluço de um bom momento e na sequência nós teremos um retrocesso nesse processo de retomada da economia. Então fica aí esse grande ponto de interrogação sobre o qual nós vamos ter que conviver com ele ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. Dentro da sua experiência, já aproveitando esse gancho dessa incógnita que é a retomada, se tudo da noite para o dia, amanhã está tudo resolvido, não temos mais a pandemia, dentro da sua experiência, quanto tempo você acha que o setor demoraria para voltar ao estágio que estava antes da pandemia? Seria um prazo muito longo para essa retomada? Essa eu costumo dizer que é a pergunta de ouro, né? É a resposta que todos nós gostaríamos de ter, não é? É bastante difícil. Como eu disse a você e para as pessoas que estão nos acompanhando, esse enfrentamento da pandemia é algo muito novo para todos nós. Né? Nós não tivemos na nossa história de vida, e tomara que não tenhamos mais à frente, nem as próximas gerações, algo parecido, semelhante a isso que nós estamos vivendo. Então nós não temos nenhum paralelo, nenhuma situação passada sobre a qual a gente possa se basear nos erros e acertos e tentar acertar o máximo possível e errar o mínimo possível nesse futuro próximo. Tudo depende de como o mundo vai enfrentar a pandemia. E eu acho que o grande marco que vai definir o nosso futuro, o futuro de curto e médio prazo, se ele será um futuro de sucesso, será justamente o encontro da vacina. A vacina que poderá nos dar a imunidade, poderá nos dar a tranquilidade de retomar o convívio social, se não nos mesmos moldes que nós a tínhamos, mas de uma maneira muito próxima daquilo. Né? Então, tudo depende disso. E, evidentemente, existem estudos que levam em consideração essa possibilidade do encontro rápido de uma vacina que nos tire dessa situação de conflito com a qual nós estamos vivendo nesse momento. Existe uma expectativa
de que o ano de 2021 seja muito melhor do que o ano de 2020. Mas é preciso se lembrar de que o ano de 2020, que vai servir de base para a comparação com 21, esse ano de 2020 está sendo e será um ano muito ruim para a economia. Hoje nós estamos falando, o Banco Central fala numa redução do produto interno bruto, do nosso PIB, de alguma coisa em torno de 6%, 6,5%. É um número inimaginável em qualquer circunstância para todos nós, né? E se fala num crescimento ano que vem, talvez na casa de 2%, 3%, o que nos levará a ter uma recuperação, mas não uma recuperação que permita recuperar todo esse terreno perdido nesse ano de 2020. Nós imaginamos, de forma global, que a economia ano que vem, ou em 2022, retorne aos níveis do que era em 2009, 2010. Então nós vamos perder nesse caminho do passar do tempo, o caminho da economia, nós vamos perder alguma coisa em torno de 10 anos, vamos retroceder 10 anos. Isso é muito difícil, muito complicado. Mas a expectativa é de que a gente vá retomando aos poucos. E tudo depende, a velocidade dessa retomada e a extensão dessa retomada, né, a agilidade da retomada, tudo depende do encontro de uma vacina que nos tire dessa difícil situação. Em relação à parte operacional da cerâmica, a linha de produção mesmo, ou mesmo a parte de escritórios, a parte burocrática, nós sabemos que agora nós necessitamos de condições especiais, cuidados especiais. Como isso está acontecendo dentro da cerâmica? E esses cuidados especiais, de alguma forma, modificou o dia a dia da cerâmica ou dificultou a questão da linha de produção? Esse é um tema importante. Durante os meses de abril, até mesmo o início de março, abril e maio, nós organizamos um grupo de discussão dentro da Asfacer, reunindo os profissionais de recursos humanos das indústrias cerâmicas, reunindo também os profissionais técnicos de segurança e saúde do trabalhador, reunimos também lideranças do Centro Cerâmico do Brasil, de integrantes da Universidade Federal de São Carlos, profissionais da área da medicina, da infectologia aqui de Rio Claro, e nos baseamos em relação à experiência que foi adotada na Espanha para a retomada da economia. Como todos se lembram, a pandemia surgiu na Ásia, na China, depois avançou sobre a Europa, em especial a Itália no primeiro instante, depois a Espanha, Inglaterra e outros países, e depois veio para o continente americano, inicialmente nos Estados Unidos e depois na América do Sul, especialmente aqui no Brasil. Então, como nós pudemos observar aquilo que aconteceu na Espanha, nós buscamos na experiência espanhola, e a Espanha é uma das grandes referências mundiais para a área do segmento de revestimentos cerâmicos, nós nos baseamos muito nas iniciativas, nas orientações, nas informações e diretrizes que foram adotadas pelo setor na Espanha para construir um manual de orientação que servisse para a retomada da atividade econômica aqui no Brasil, né? Então, nós temos hoje uma espécie de um manual, de um documento que fala sobre a retomada, e dentro dele nós temos as orientações, as diretrizes, as ações necessárias que as indústrias cerâmicas adotem, tendo em vista claramente dar um foco de muita atenção para a saúde do trabalhador.
Então, essa medida foi tomada, é uma medida importantíssima. Para isso, nós tivemos também o apoio da Anfacer, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica de Revestimento, Louças Sanitárias e Congêneres. Tivemos também a participação do Sindceram, que é o Sindicato Patronal da Indústria Cerâmica da região de Criciúma, em Santa Catarina, que é um outro importantíssimo polo de produção de cerâmica no Brasil. E, diante desse colegiado todo, nós construímos essa proposta que visa atender de forma substancial a segurança e a saúde do trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho. E a partir daí, portanto, todas as medidas necessárias foram adotadas nas áreas internas das nossas fábricas. E a aceitação do funcionário em si? Porque parece que todo o Brasil passa por um processo de readequação, de reeducação para adquirir os novos hábitos da máscara, e muitos são resistentes, nós vemos todos os dias. Dentro do setor cerâmico, houve essa dificuldade para que essa nova cartilha fosse adotada? Dentro do ambiente das fábricas, nós não percebemos qualquer tipo de dificuldade em relação a isso. O que acontece de fato, e não é só aqui em Santa Gertrudes, não é em Rio Claro, não é em Corderópolis, não é em nenhuma cidade da nossa região, mas é, de forma geral, aquilo que acontece no país. O problema se dá quando a pessoa sai do seu ambiente de trabalho, onde ela é acompanhada, ela é observada, ela é orientada a adotar as medidas de segurança, quando ela sai desse ambiente e retorna para casa, né? E até mesmo no caminho desse retorno para casa, né? É o ambiente social entre amigos, entre parentes, entre vizinhos, que inevitavelmente acabam por gerar algum tipo de aproximação social, algum tipo de aglomeração. E a gente sabe que aproximação social, aglomeração são assim, situações onde o vírus da pandemia encontra espaço para se disseminar. Então, nós precisamos fazer um trabalho muito intenso, muito forte de orientação para que esse tipo de prática não ocorra, né? Nós temos que privilegiar o distanciamento social, o isolamento social, o uso da máscara, do álcool em gel, né? Das noções de boa higiene a todos os momentos. Nós temos que fazer esse trabalho intensivo de conscientização, né? Porque o principal problema está e surge justamente nesses momentos, não no ambiente do trabalho, como eu disse, onde ele é acompanhado, ele é observado, ele recebe orientação, recebe informação, recebe os insumos para poder se proteger, mas é da porta da fábrica para fora, onde inevitavelmente nós percebemos, nós que andamos aqui pela cidade e pela região e acompanhamos pelo noticiário, nas TVs, nas redes sociais, nas mais diversas mídias, onde de fato acaba ocorrendo esses movimentos de aglomeração e aproximação social, infelizmente, nesse momento. Em relação à Aspacer, o funcionamento, eu acredito que também teve alterações, houveram adaptações. Gostaria que você falasse um pouco de como a Aspacer está funcionando nesse momento e as ações que ela tem tomado dentro dessa pandemia, porque houveram ações importantes, né? Correto. Nós temos buscado adotar as medidas que são as mais adequadas e necessárias para esse momento que nós enfrentamos. Então, nós temos o Plano São Paulo, que é o plano estabelecido pelo governo do Estado em relação às fases pelas quais passam as regiões, as diretorias regionais de saúde no Estado. Então, de acordo com a fase em que a sua cidade, a sua região se encontra, você tem mais ou menor mobilidade social, nós estamos atentos a isso, e também buscando adotar medidas inovadoras, como o chamado home office, né? Nós temos privilegiado o fato de que o colaborador nosso permaneça o maior tempo possível
dentro das suas casas, né, usando as ferramentas tecnológicas mais adequadas para a promoção dessa interação que é necessária para que o trabalho do dia a dia surta o seu efeito. Então, nós reduzimos a atividade presencial na Aspacer e adotamos o home office e a utilização de ferramentas de tecnologia que garantem a permanência e a sustentabilidade das atividades profissionais que nós executamos na Aspacer. E em relação às ações que foram feitas dentro da pandemia? Nós buscamos, conjuntamente com as empresas, as indústrias cerâmicas associadas à Aspacer, as empresas ligadas à cadeia produtiva da cerâmica de revestimento, onde nós temos produtores de máquinas, equipamentos e serviços para a indústria cerâmica, buscamos aí o apoio necessário para que ocorra uma ajuda à comunidade regional. Então, diversas fábricas, diversas empresas fizeram a doação de insumos, de material de EPI, máscaras, luvas e outros insumos às unidades de saúde dos seus municípios. A Aspacer, recentemente, questão de 10 dias atrás, conseguiu fazer a entrega de um aparelho respirador para a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Eu tenho relato também de que outras cerâmicas estão adotando essa mesma medida, estão adquirindo esses equipamentos e farão essa entrega à Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Então, esse é o trabalho que nós estamos promovendo aqui na região. E soma-se a esse esforço todo aquele anterior que eu já coloquei, que é o principal nesse momento, né? Que é o trabalho de você qualificar o trabalhador, qualificar as pessoas para o recebimento de informação, de orientação, que possa evitar com que a pandemia avance ainda mais no nosso território. E é importante dizer que a Santa Casa de Rio Claro é a única entidade filantrópica na nossa região que recebe paciente SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, a Santa Casa de Rio Claro recebe pacientes de Santa Gertrudes, recebe pacientes de Peúna, de Corumbataí, de Analândia, de Tirapina. Então, nós temos aproximadamente 270, 280 mil pessoas que podem depender do trabalho realizado pela Santa Casa de Rio Claro. Então, nós temos buscado o máximo possível garantir o fluxo de ajuda e de colaboração para a Santa Casa de Rio Claro, porque é ela que vai prestar o atendimento a toda a comunidade regional que depende do Sistema Único de Saúde. Willis, um assunto que foi pauta aqui em Santa Gertrudes e em todo o setor foi a questão do aumento do gás natural, isso anunciado em meados talvez de fevereiro ou março de 2019, o ano passado. Gostaria que você falasse um pouco se porque era um aumento assim exorbitante de 40%, isso foi mantido nesse tempo todo, e se foi mantido na hora que vem a pandemia de encontro, essa mistura de prejuízos, como foi lidar com isso? De fato, como você colocou, nós tivemos um aumento fora dos padrões convencionais de um ajuste ou reajuste que aconteceu no início do ano passado. Tanto é que nós procuramos imediatamente uma interlocução com o Palácio dos Bandeirantes, com o Governo do Estado, com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, com a Agência Reguladora de Saneamento e Energia, que é a agência que regula as relações entre o poder concedente, que é do Estado, a distribuidora, que é a concessionária do serviço público de distribuição de gás canalizado, e também em relação aos consumidores, nós consumidores individuais que temos gás canalizado em casa, ou a atividade comercial, e no caso a indústria cerâmica se refere à atividade industrial. Então nós buscamos essa interlocução, e aquele reajuste que chegou
próximo de 47%, nós conseguimos reduzi-lo naquele instante para algo em torno de 30%, na verdade eram 37% o reajuste total, nós conseguimos reduzi-lo para cerca de 25%, 26%, não é, naquele instante. E o fato é que o gás continua sendo um grande, o valor cobrado, a tarifa do gás natural continua sendo um grande empecilho para o desenvolvimento econômico e social do país. Nós temos aqui na região o setor cerâmico de revestimento, que é o segundo segmento industrial no país que mais consome gás natural. Só o setor petroquímico consome mais gás natural do que a cerâmica. Aqui na região, nós estamos localizados na região que mais consome gás de uso industrial no estado de São Paulo. O gás natural tem um impacto muito grande no custo de fabricação de 1 metro quadrado de cerâmica. Em alguns casos, isso chega a significar alguma coisa em torno de 30%, 35% do custo total de fabricação de 1 metro quadrado de cerâmica. E, para você que está nos assistindo e pensa que o gás é um assunto que está distante da tua realidade, isso não corresponde à verdade. Pelo contrário, o gás natural é um insumo, é uma fonte de energia que está diretamente ligado às nossas vidas 24 horas por dia. É o gás natural que muitas vezes nos ajuda a gerar energia elétrica através do seu uso nas usinas termoelétricas. É o gás natural que está, por exemplo, na produção de um copo de vidro. É o gás natural que está na produção de medicamentos. É o gás natural que está na produção de revestimento cerâmico, que é usado em aproximadamente 90% das casas, das residências brasileiras. É o gás natural, muitas vezes, que serve para o aquecimento, né? Então, o gás natural, ele está presente na vida de todos nós brasileiros, desde aquele que se encontra no ponto mais remoto do país, ou aquele que está no ponto mais conectado, na Avenida Paulista, ou em qualquer outro grande centro do nosso país. E nós estamos fazendo uma luta muito grande para que haja uma abertura desse mercado de gás natural no Brasil. O que acontece é que a Petrobras, ela é o agente prevalente em todos os elos da cadeia produtiva do gás. Desde a produção de gás natural, que via de regra é associado ao petróleo, a Petrobras tem participação no escoamento, tem participação no transporte do gás natural, que é feito por dutos de transporte. A Petrobras tem participação nas concessionárias estaduais de gás natural, que são as empresas que fazem a distribuição do gás natural para o consumidor final, né? E a Petrobras também consome muito gás natural. Então, nós vivemos aí, basicamente, vivendo de um monopólio da Petrobras em todos esses elos da cadeia produtiva do gás. E nós precisamos fazer a abertura desse mercado. O que significa isso? Fazer com que a Petrobras se retire o máximo possível dessa cadeia produtiva do gás e permita que novas empresas, novos interessados, ingressem nesses elos da cadeia produtiva. Quanto mais gente nós tivermos participando desse processo, nós vamos ter mais oferta de gás, nós vamos ter mais empresas fazendo o escoamento, o transporte, a distribuição e o consumo do gás. E em havendo maior concorrência, evidentemente nós teremos maior condição de ter um gás natural com uma tarifa mais baixa, o que vai impactar numa maior competitividade da indústria e vai também oferecer menos custos para nós, cidadãos, que usamos o gás natural. Então, a briga da Aspacer, a briga de outros mais de 60 segmentos da indústria nacional, nesse momento, é pela abertura do mercado de gás. E é nessa luta que nós estamos nos concentrando nesse momento. Você acha, por quais meios
vocês conseguiriam fazer com uma empresa do tamanho da Petrobras recuasse? Porque eu acredito que deva ser uma luta até desleal, porque deve ser complicado. São pelos meios legais? Por onde vocês procuram para que haja esse recuo da Petrobras? De fato, é uma luta bastante desigual, né? Como é que nós estamos fazendo isso? Já há muito tempo, nós estamos trabalhando junto com o governo federal. Começamos isso na época da presidente Dilma Rousseff, passamos pelo presidente Michel Temer e agora nós estamos durante o mandato do presidente Bolsonaro. Nós estamos trabalhando basicamente em duas frentes. Uma delas ligada à alteração de regulamentos, resoluções, portarias, que são as chamadas mudanças infraconstitucionais. Aquilo que pode ser modificado, que é legal, pode ser modificado sem a necessidade de uma aprovação de uma lei, né? Ou aprovada pelo Senado, pela Câmara ou pelas duas casas. Essas mudanças infraconstitucionais, de regulamentos também na Agência Nacional de Petróleo, essas mudanças elas já vêm ocorrendo de forma substancial. Nós temos agora uma grande etapa dessa luta que refere-se à necessidade da aprovação do projeto de lei 6407 de 2013. Né? Esse é um projeto de lei que estabelece um novo marco regulatório para o setor de gás natural. É importante dizer que, como lá atrás a Petrobras sempre foi um agente prevalente em todas as cadeias, todos os elos da cadeia produtiva do gás, todo o aparato regulatório e legislativo foi moldado para que nós tivéssemos um único agente operando nesse mercado. Para que nós tenhamos outros agentes operando, todo esse arcabouço legal precisa ser alterado e adaptado para essa nova realidade. Então, esse projeto de lei, que depende de aprovação da Câmara e do Senado, vai promover as mudanças legais necessárias que permitirão acessos de terceiros, que não a Petrobras, além da Petrobras, em dutos de escoamento de gás, de transporte de gás, permitirão novos agentes participando da produção do gás natural, permitindo que esses produtores possam vender o gás para quem eles entenderem que seja o mais adequado, né? Então, nós estamos centralizando agora os nossos esforços nessa aprovação do projeto 6407, que se encontra com um pedido de regime de urgência na mão do presidente Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, e nós precisamos que o presidente Rodrigo Maia, o mais rápido possível, coloque esse projeto em votação. Porque, ao contrário do que parte da mídia coloca, de não haver um consenso sobre o texto desse PL 6407, eu digo, existe sim um consenso de mais de 90% daqueles que têm interesse no segmento de gás natural no Brasil, por esse texto que está na Câmara dos Deputados. Já foi aprovado, inclusive, na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Então, há o consenso possível para que ele possa ser colocado em votação e ser aprovado. Depende muito da boa vontade do presidente Rodrigo Maia em fazer isso. Nós estamos fazendo todo o trabalho de convencimento possível para que ele coloque isso o mais rápido possível em votação. E a partir disso, nós vamos ter a abertura do mercado de gás natural no Brasil. É lógico que não é da noite para o dia que essa abertura vai se dar. É um processo de médio e longo prazo. Ao longo dos próximos 3, 5, 10 anos, o cenário vai se modificar e nós poderemos ter maior competitividade, a indústria, maior competitividade, maior poder de competição em relação aos seus concorrentes em outros locais do mundo, e nós, consumidores, vamos pagar menos por essa fonte de energia. Willis, falando um pouco da política e já caminhando para o nosso encerramento do nosso bate-papo, eu queria aí já uma opinião um pouco mais pessoal sua. Como você vê tanto o governo federal quanto o governo estadual na condução da crise que nós vivemos
o pacotão da crise, a pandemia, e fecha comércio, e abre comércio, e tem essa disparidade de opiniões entre governo estadual e governo federal. Como você vê a condução política da crise no Brasil? Bem, como você colocou, eu vou aqui externar a minha posição pessoal. Sim. Né? Eu acho que faltou liderança de todos os lados. Se num determinado momento o governo federal, por ser o governo central, o governo federal poderia ter se colocado adiante, poderia não, deveria ter se colocado à frente para liderar todo esse processo de interlocução com estados e municípios e a sociedade civil. Se ele não fez isso num determinado momento, os estados poderiam levantar essa bandeira e chamar o governo federal para que isso ocorresse. Me parece que, ao invés desse caminho, buscou-se o caminho do enfrentamento, da cobrança de responsabilidades. Uma hora o governo federal cobrando responsabilidade dos estados e, na outra, vice-versa. Os estados cobrando responsabilidades do governo central, do governo federal. E tanto é que, num determinado momento, houve uma grande reunião envolvendo o presidente da República, seus ministros, mais todos os governadores de estado, né, para que isso pudesse acontecer. Então, de fato, no meu entendimento pessoal, faltou espírito de liderança, de colaboração, de ajuda, para que a gente pudesse ter um discurso único de enfrentamento à pandemia. E esse discurso desconexo, né, não único, prejudicou o país no enfrentamento da pandemia. Então, nós vimos, num determinado momento, a União tomando algumas iniciativas, caminhando para uma direção, os estados, de forma individual, adotando medidas conforme o seu respectivo entendimento, caminhando para direções diversas, e a sociedade civil, aqui, fragilizada, assistindo a tudo isso, e os números crescendo de forma exponencial, tanto de internações quanto de óbitos, e o noticiário 24 horas por dia, abordando essa falta de liderança no processo da condição da pandemia, e como resultado disso, o aumento das mortes e o aumento das internações. Então, faltou liderança, faltou espírito de colaboração, espírito coletivo para o enfrentamento dessa pandemia. Talvez, eu torço para que o pior já tenha passado, mas, infelizmente, vai ficar como resultado disso esse número absurdo de mortes que nós tivemos, de internações que estamos tendo, infelizmente. Fernando, muito obrigado pela sua presença, por ter parado suas atividades para vir até aqui nos encontrar nessa noite de terça-feira, ter saído do seu isolamento. Nós sabemos que estamos todos aqui levando muito a sério essa parte e, mais uma vez, muito obrigado pela conversa. Eu agradeço você, a toda a equipe da Câmara Municipal de Santa Gertrudes, a Silvia Araújo, que é jornalista, assessora de imprensa da Câmara, ao presidente, o Antônio Carlos Cândido, presidente da Câmara Municipal de Santa Gertrudes, aos demais vereadores, colaboradores da casa, e dizer que eu estou à disposição em outros momentos para que a gente possa também dialogar sobre outras pautas, e deixar o recado para todos aqui, aquele velho discurso, antigo discurso, mas que cada vez mais é necessário que seja renovado, de usar a máscara, evitar a aproximação social, usar o álcool em gel, cuidar da sua saúde, para que a gente possa, o mais rápido possível, sair dessa situação de pandemia. Preciso ter muita disposição, muita calma para o enfrentamento disso. A gente sabe o quão está sendo difícil para os empreendedores, aqueles que têm atividades comerciais e prestação de serviços, da indústria, sobreviverem a esse momento, né? Têm as suas lojas fechadas, não podem vender. Aí, evidentemente, tudo isso se traduz em uma situação de prejuízo. Muitos, infelizmente, não abrirão suas portas no futuro em função do resultado econômico que estão tendo agora, mas o que a gente tem que privilegiar no momento é a vida das pessoas.
né, a vida das pessoas. É nisso que nós temos que nos basear nesse momento, e eu torço para que todos estejam aí com saúde, permaneçam dessa forma, e eu nosso lamento às famílias que perderam seus familiares, tanto aqui em Santa Gertrudes, quanto em Rio Claro, em Peúna, em Corderópolis, Piracicaba e Limeira, que são cidades integrantes do nosso polo cerâmico. O nosso lamento pelo fato ocorrido, mas fica aqui a expectativa de uma vitória logo mais aí nos próximos meses, com a identificação de uma vacina que possa nos dar a garantia da retomada do convívio social, se não nos mesmos moldes que nós tínhamos lá, mas algo muito próximo daquilo. É para isso que eu torço e desejo a todos que nos acompanham pela TV e pelas redes sociais uma excelente semana. Muito obrigado, Luiz Fernando Quilici. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Continue acompanhando o programa da Câmara Municipal de Santa Gertrudes às terças-feiras a partir das 7 da noite, durante esse período de recesso das sessões ordinárias, sempre aqui pela TV Claré. Muito obrigado, boa noite.